Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12, eu vou ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós lemos até aqui. Então, o Natal é um dia muito feliz, porque desde criança eu frequentava a igreja, eu gostava muito do Natal. Eles davam pão, davam presente, e também a gente fazia teatro, e também cantando bem ou mal, a gente cantava diante das pessoas. Isso, mesmo que fosse coisa pequena, eu ficava muito feliz. Mas, na verdade, o rei dos judeus era Herodes, mas nasceu um novo rei, é essa história que nós lemos hoje. Jesus veio como rei dos judeus, mas ele foi muito perseguido, morreu na cruz e ele se tornou no nosso Salvador. Então, eu frequentando a igreja e depois de 19 anos, somente depois de 19 anos, Jesus Cristo se tornou no rei do meu coração. Não é que Jesus se tornou no rei do meu coração, mas bem naquele tempo, eu aceitei Jesus como rei do meu coração. Eu não sei de nada, mas o quanto eu sabia, o quanto eu não sabia, mas todas as coisas eu seguia, eu decidia conforme o que surgia no meu coração. Mas depois Jesus se tornou no rei do meu coração e ele começou a conduzir a minha vida. Antes, ele começou a me conduzir por um mundo que eu nunca havia pensado e conhecido antes. E isso foi muito incrível. Acreditar em Jesus é ir para a igreja, orar, cantar, ofertar, fazer boas obras. Eu pensava que essas coisas superficiais eram acreditar em Jesus Cristo. Mas, na verdade, no momento em que Jesus se tornou o dono do meu coração, sabe o que foi incrível? Tantas cobiças que surgiam no meu coração, ou pensamentos maus, ódios, desesperança. Embora surgissem essas coisas dentro do meu coração, quando eu olhava para Jesus como meu dono, Jesus Cristo vencia essas coisas dentro de mim. E esse fato de eu ser conduzido por Jesus Cristo me tornou uma pessoa muito feliz e alegre. Hoje em dia, muitas pessoas, elas oram para Jesus Cristo, elas louvam a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é o dono verdadeiro de suas vidas. Mas uma outra força conduz as suas vidas.
E porque essa força lhes conduz, as pessoas ficam sofrendo, tristes, ficam presas dentro do pecado, dentro da escuridão. Eu posso experimentar e ver muitas pessoas assim. Eu já testemunhei várias vezes isso. Mas, uma vez quando eu fui para Los Angeles, a esposa do pastor O, ela morava nos Estados Unidos, a cunhada dele, e um dia ela veio me procurar. Pastor, por favor, ajude o meu filho Andy. Ele estava se drogando e estava andando armado. Mas a mãe não podia fazer nada por ele. E a mãe, quando o filho voltava tarde para casa, ela imaginava ele chegando ferido, sangrando em casa, então ela sofria muito, né? Então o coração dela ficou muito triste com isso. E quando essa irmã me viu, a mãe desse menino jovem, quando me viu, falou, por favor, pastor, me ajude, conduza meu filho Andy, eu tenho muito medo. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu simplesmente, conversando com ela, ela parou, aí depois, terceira vez, ela veio de novo, e aí ela veio chorando até mim e falou, pastor, o Andy vai morrer, ele vai tomar um tiro logo, pastor, me ajude, por favor. E aí eu falei, eu posso levar ele para a Coreia? Pode levar. E eu trouxe ele para a Coreia. E agora também, quando eu converso com o Andy hoje, ultimamente, ele fala, pastor, só de eu me lembrar daquela época, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de pensar naquele tempo. Naquele tempo, o meu coração ficou cheio de felicidade. A minha calça estava toda rasgada no meio das nádegas, o meu cabelo era como uma cor do arco-íris, eu não sei onde foi, quando eu estava ali acordado, eu estava sentado no meio da calçada fumando. Sabe o que eu fico muito agradecido diante de Deus? Qualquer pessoa que eu me encontre, eu posso falar sobre Jesus Cristo. E essas pessoas se encontrando com Jesus Cristo, eu explico exatamente sobre as coisas que Jesus Cristo fez. Essa palavra de Mateus capítulo 2, na época do rei Herodes, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia em dias do rei Herodes, começa assim, né, esse capítulo. Tem o rei Herodes. Mas qual é o motivo de ter vindo um novo rei? Por que vocês vieram aqui? A gente veio, né, os magos falaram que eles vieram se prostrar diante do novo rei. O rei Herodes se assustou. Eu sou o rei dos judeus. Nasceu um outro rei dos judeus, tem que matar ele, porque senão eu vou perder o meu lugar. Jesus Cristo veio como rei dos judeus. Mas é diferente do rei Herodes, o reinado do rei Herodes. Jesus Cristo, ele veio para o trono do nosso coração, de cada um de nós. Até agora nós ficamos perdidos no meio do pecado, nos esforçamos para sair do pecado, mas nós não conseguimos. Todos vocês que estão sentados aqui hoje também devem ter sido assim. Vocês devem ter sofrido, vocês devem ter se esforçado para sair do pecado. Vocês devem ter sofrido muito, mas não conseguiram. O irmão Kim Gi-soo, ele estava no presídio Andong e depois ele leu o meu livro e recebeu o perdão do pecado. Primeiro, ele recebeu pena perpétua, mas aí depois ele recebeu uma nova sentença e ele recebeu 17 anos de pena. Então, na verdade, eram 15 anos de pena, né? Mas como ele raptou, ele pegou 3 vezes
os guardas dentro da prisão, aumentou a pena dele para 17 anos. Então, como ele estava raptando até os próprios guardas dentro da prisão, então ninguém conseguia segurar ele. Como ninguém dentro do presídio podia segurar ele, aí o coordenador, o diretor do presídio falou, chama um pastor para conversar com ele. E aí chamaram e falou, olha, pastor, a gente tem um presidiário que é assim, ele sempre causa problema, a gente tem um pedido para te fazer. Pastor, você pode adotar ele como um filho, você pode cuidar dele para que ele possa ter uma vida tranquila dentro do presídio. E esse pastor não pôde rejeitar e ele o aceitou como seu filho adotado. E aí ele comprava roupa, comprava uma coisa gostosa para ele comer, e ele vinha fazer comunhão com ele também. Mas um dia esse pastor veio e falou que só, sim, pai, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Dentro da sua cela tem fulano de tal. Você jamais conversa com ele. Sim, senhor. Porque você sabe que porque eu estou falando para você não conversar com ele? Por quê? Porque ele é um herege do Oxupark. Cuidado! Você jamais pode cair na cilada. Você não pode conversar. Você não pode ficar perto dele. Ele não sabia direito, né? Mas porque o pastor dele indicou isso para ele, ele foi lá e falou com esse cara, né? Você é o fulano de tal? Quer dizer que você não tem mais pecado, meu? E aí ele começou a provocar esse outro homem. Você não tem pecado? Você nunca mentiu, então? E ele, senhor, eu cometi muitos pecados. Sim, e como você pode dizer que não tem pecado? Isso faz sentido. Então, começou a sair da boca dele, né? Sim, eu cometi muito pecado, mas eu recebi o perdão de todos os meus pecados por Jesus Cristo. E ele ficou chocado, como se ele tivesse tomado um soco na cabeça. Ele sempre ficou diante das pessoas com toda a coragem. Eu sou sozinho nesse mundo. Se eu morrer, é meu fim. Você acha que eu vou morrer e vou nascer, vou viver de novo? Não, é uma vida só e acabou. Um dia ele raptou um guarda. Ele estava, na verdade, ele sempre colocava o carvão para aquecer, né, o presídio. E ele tinha um ferro. E ele pegava esse ferro, ele pegou esse ferro, cortou um pedaço e começou a afiar no chão. E daí se tornou numa faca bem afiada. E ele enterrou na terra e escondeu. Então, sempre que ninguém entrava naquele lugar onde ligava o aquecedor, ele pegava esse ferro e afiava. E daí ele pegou um dia essa faca, escondeu no bolso e pegou um guarda. E falou, sou eu. O que? Quem é você? Não precisa falar nada. Você é meu amigo. Mas você sempre me provoca. Olha, eu não quero falar sobre isso. E eu não tenho motivo para viver nesse mundo. Eu não estou sendo bem tratado nesse mundo. Então eu quero ir para o outro mundo. Mas eu ir sozinho, eu vou me sentir muito só. Então vamos junto. E esse guarda começou a tremer. Assim que ele raptava aqueles guardas. E ele sempre ficava falando em alta voz. Eu sou homem. Eu vou morrer uma vez nesse mundo, não duas. Mas sempre que ele falava isso, dentro do coração dele, aquele pecado que ele cometeu, aquela culpa, ele sempre teve essa vontade no coração, né? Eu queria me libertar desse pecado. Ele sofria por causa disso. Mas ele não sabia como se libertar do pecado. Ele viveu dessa forma.
Senhor, eu cometi muitos pecados, mas pelo sangue de Jesus Cristo todos os meus pecados foram lavados, Senhor. E ele ficou assustado. Ah, se eu também pudesse ter esses meus pecados lavados, quão bom seria. De repente, aquele amigo que ele chamava de herege, ele teve muita inveja dele. Mas aí ele perguntou, tá, então como você recebeu o perdão desse pecado? E aí aquele jovem começou a explicar cuidadosamente. Ele, que nunca havia frequentado uma igreja, não conseguia compreender o que aquele colega de cela estava falando. Com certeza, ele recebeu o perdão do pecado e ele sabe o caminho para isso. Mas como ele não conseguia entender isso, ele não conseguia aguentar. Tá, me fala mais detalhadamente. Ai, por que você não consegue entender, veterano? Ai, tá, desculpa, mas me explica mais uma vez. Tá, espera um pouquinho, veterano. E aí ele foi lá e pegou um livro. O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Olha, tem esse livro, então leia uma vez. Quando ele leu esse livro, ele começou a ser arrastado por esse livro. Ele começou a se aprofundar nesse livro. E lendo esse livro, continuamente lendo, tinha partes que ele não conseguia entender. Eu não consigo entender isso. E ele acordava o colega. Acorda, acorda. Me explica essa parte aqui, só uma vez. Ai, deixa eu dormir. Ai, só uma vez. Amanhã eu explico. Não, desculpa. E aí ele explicava. Tá. Desculpa. Várias vezes falou que ele fez isso. E a noite inteira ele conseguiu ler esse livro. Aqueles pecados que estavam enchendo todo o coração dele, de repente sumiram. Meu Deus, como pode acontecer isso? Como pode acontecer isso? Depois que ele descobriu essa verdade, esse fato, nossa, até agora, eu vivi que nem um tolo. Eu sempre achava que eu era o bom. Eu sempre pensava que não tinha que perder das outras pessoas. E sempre me achava o bom. Mas eu sendo bom, por que eu estou na prisão então? Eu não vivi como uma pessoa boa e inteligente. Eu vivi como insensato. Por isso eu estou aqui. Depois que ele cumpriu os 17 anos de pena, antes de acabar os 17 anos de pena, faltava 3 meses. E aí ele desenhou no seu coração. Eu tenho que me encontrar com meu pai, tenho que me encontrar com os meus amigos. E ele escreveu uma carta para o pai. Pai, tal dia, esse seu filho malvado vai sair da prisão e eu estou indo te cumprimentar. E ele falou para os amigos, amigos, eu vou sair tal dia e vamos beber. E ficando por 17 anos dentro do presídio, o que ele viu? Aquelas pessoas que estavam com ele dentro do presídio por 10 anos, por 13, por 17 anos. Então, dentro do presídio, eles não podem matar, não podem roubar, né? Não podem cometer um crime. Então, dentro do presídio, aqueles presidiários, todos eles não cometendo crime pelo tempo da sua pena, eles pensavam que foram transformados. Agora eu não vou mais cometer crime nenhum. Agora, lavei minhas mãos, eu estou limpo. Mas dentro daquele presídio, aquele líder dos cristãos, líderes dos evangélicos, líderes do Buda, eles, de novo, voltavam para a prisão. Eles eram tão bonzinhos, eles viviam de uma forma tão zelosa dentro do presídio, mas eles saíram da prisão e voltavam depois de 6 meses, voltavam depois de 3 meses. Dentro do presídio, ficando 10, 15 anos, ali dentro, como eles vão trapacear, como eles vão roubar, como eles vão cometer pecado? Então, por 10, 15 anos sem cometer pecado, eles pensam que foram transformados e se tornaram em novas pessoas.
Eles tinham a cobiça dentro do coração, mas eles não tinham oportunidade para fazer aparecer isso dentro da prisão. Então, eles saíam e os apressados voltavam depois de um mês. Os mais apressados depois de uma semana. E todos eles acabavam voltando para a prisão. Ninguém pensava nisso. Mas ele pensou sozinho. Eu vou lá cumprimentar o meu pai, vou beber com os meus amigos. Então, no final, eu vou acabar voltando para cá. Ele começou a ficar com medo. Dentro da prisão, muitas pessoas se decidiam, se esforçavam para não mentir, para não roubar, para não se drogar. Mas depois que eles saíam e voltavam, de novo, eles tinham cometido pecado. Então ele percebeu o quê? Eu tenho que receber condução de Deus. Naquele dia que ele recebeu o perdão do pecado, a partir daquele dia que ele recebeu Jesus como dono do seu coração, com certeza dentro do coração dele tinha duas coisas. Antes tinha aquele espírito que arrastava ele e agora tinha o Espírito de Deus que o conduz. Se eu viver como eu vivia, sendo arrastado pelo meu pensamento como antigamente, eu vou voltar para a prisão. Então, como eu faço para não voltar para a prisão? O meu esforço, a minha decisão, nada disso adianta. Ele percebeu claramente isso. Como é que eu tenho que fazer? Então tem algum pastor que eu conheço? E aí, ele leu aquele meu livro. E ele, naquele livro, tinha o meu endereço. E ele mandou uma carta para mim. Pastor, eu sou esse tipo de pessoa. E eu vivi 17 anos na prisão. Então, eu acho que eu vou cair de novo no pecado se eu sair do presídio, pastor. Então, se eu for para a sua igreja, o senhor pode me conduzir? Eu falei, sim, posso. E ele mandou uma carta para o pai. Pai, por mais que eu pense, eu não posso sair da prisão e ir te cumprimentar direto. Eu tenho que ir direto para o pastor. E o pai falou, sim, filho, por mais que eu tenha saudade de ti, eu não preciso te ver. Se isso é bom para você. E ele ficou por 1 ano na nossa igreja. E ficando por 1 ano na nossa igreja, por 1 ano, ele falou que foi muito feliz. A maioria dos presidiários sai da prisão e depois de 1 mês voltam, depois de 1 semana voltam. Nossa, 10 dias se passaram, eu não voltei para a prisão. Ele ficou feliz com isso. Ele estava limpando o banheiro. Nossa, faz 1 mês e eu não voltei para a prisão. Nossa, 6 meses e eu não voltei para a prisão. Isso é um milagre. Faz 1 ano e eu não voltei para a prisão. Ele falou que ficou feliz por causa disso. E depois de 1 ano, eu falei para ele entrar no seminário. Com todo o coração, ele estudou a Bíblia. E o que é importante? Se a gente simplesmente viver a nossa vida lá no presídio por 10 anos, toda segunda-feira, de toda semana, eu ia e ensinava os presidiários. E todas as pessoas famosas que a gente via no jornal estavam ali. E aí eu me encontrava com eles e ensinava a Bíblia. Quando eu me encontrava individualmente com algum deles, eles me explicavam detalhadamente como eles cometeram os seus crimes. Eu me encontrando com os presidiários, um por um, eu vi que a gente não comete pecado porque a gente quer cometer. É o espírito mau que coloca um pensamento dentro de nós. E nós somos facilmente enganados por eles. Ele nos arrasta para a gente cometer o pecado. Mas depois que nós recebemos o perdão do pecado, depois que nós nascemos de novo, não por teoria que a gente tem que saber que Jesus Cristo lavou os nossos pecados, mas esse amor de Jesus Cristo entrando em nós, esse espírito mau, não esse espírito que entra em nós e nos arrasta, mas tem uma nova força.
No começo a gente não conhece direito, mas depois de 1, 2 dias, uma semana, vai surgindo essa diferença com outras pessoas, mas a gente pode descobrir depois que essa força é Jesus Cristo. No começo eu estava sendo arrastado pelo espírito mal, mas o espírito faz eu fazer maldade, cometer pecados, matar, roubar, adulterar. Depois eu posso perceber que é Satanás quem faz isso, mas Jesus Cristo veio como rei do nosso coração. Quando a gente faz, se uma pessoa fizer transplante de coração, de fígado, tem que tomar um remédio. Que remédio é esse? É um remédio para abaixar a imunidade. Por quê? Dentro do nosso corpo existe imunidade. Então, se entra uma outra coisa que não faz parte do nosso corpo, essa imunidade luta contra isso. Então, diminui essa imunidade, esse remédio. Então, se eu recebo transplante de fígado, essa imunidade começa a atacar o meu fígado. Se eu faço transplante de coração, começa a atacar o meu coração. Então, se eu não tomar esse remédio que abaixa a imunidade, na hora o meu fígado, o meu coração vai ser atacado. Então, tem que tomar esse remédio a pessoa que recebe transplante. A mesma coisa acontece com o nosso coração. Existe eu, existe o contra. Então, por muito tempo, esse espírito mau, esse Satanás que dominou o nosso coração, e a gente viveu como amigo dele, vivendo como amigo dele por um tempo, agora entrou um outro novo espírito que se chama Jesus Cristo. E Satanás, ele faz a gente rejeitar fortemente esse Jesus Cristo. Se eu quiser pregar o evangelho, a gente fica com pena das pessoas. Surgiu um coração de pena das pessoas. E aí começa a surgir um outro coração. Não, isso é heresia, não. Mas a gente pode perceber, Satanás essa pessoa começa a falar que a gente é herege. E aí a gente pode perceber, Satanás está enganando essa pessoa. Depois que a gente recebe o perdão do pecado, não aquela força que nos arrastava antes, mas uma nova força começa a nos conduzir. E se as pessoas não conseguem perceber isso e começam a desprezar o Espírito Santo e continuamente são arrastados pelo Espírito mal. E tem pessoas que ficam aqui e ali, não sabem por onde tem que ir. Há muitas pessoas assim. Recebendo a salvação, se a gente vê cuidadosamente, esse mundo tem um espírito mal que está me arrastando para o mundo da maldição. Se eu seguir esse espírito mal, eu vou receber maldição. Mas depois que eu recebi o Espírito de Jesus Cristo, esse Espírito me conduz para um mundo completamente diferente. Antigamente, lá no fundo da montanha, tinha um casal que pegava a lenha lá da montanha e extraía e vivia por causa dessas lenhas. Então, por 12 meses do ano, ele ficava extraindo essa lenha. E depois ele pegava, ia, vendia e vivia disso. Mas um dia uma pessoa se perdeu pelo caminho, no meio da montanha, e encontrou essa casa. E depois ele ficou alguns dias ali naquela casa e foi embora. Mas essa pessoa acreditava em Jesus Cristo. E essa pessoa pregou o evangelho para esse casal. E esse casal recebeu o perdão dos pecados. O Espírito Santo entrou no coração deles. E eles estavam um dia orando para esse Jesus Cristo. E eles pela oração do perdão, eles pensavam que pela oração eles receberam Jesus Cristo, mas na verdade por causa do perdão do pecado eles receberam Jesus Cristo no coração. E como era muito frio ali no meio da montanha, então eles sempre bebiam uma bebida muito forte para vencer o frio na montanha durante o inverno. E eles estavam, aquela pessoa perdida pregou o evangelho para aquele casal, e desde então eles receberam o perdão do pecado e Jesus Cristo habitava nos seus corações. Todo dia eles oravam,
E aí um dia, a esposa falou, querido, a partir de hoje começa o inverno e está muito frio. E ela colocou a bebida alcoólica em cima da mesa. E ela orou, Deus, muito obrigado por essa refeição. E depois eles queriam comer e o marido falou, ai, hoje meu coração está desconfortável. E você, querida? Ai, eu também, querido. Por quê? Hoje, tem alguma coisa diferente em nós? Será que é porque a gente colocou a bebida alcoólica em cima da mesa? Aí tirou a bebida e depois de novo orou. E tiveram conforto no coração de novo. E aí naquele dia eles não beberam e comeram. E no dia seguinte, de novo, oraram colocando a bebida em cima da mesa, mas algo dava desconforto no coração. E naquele dia de novo não beberam. E um dia eles foram para a cidade e procuraram por uma igreja. E foi para aquela igreja e procurou pelo pastor e fez uma pergunta. Olha, pastor, a vida inteira nós bebemos, mas um dia alguém veio e pregou sobre Jesus Cristo e nós recebemos o perdão do pecado. E agora, no inverno, a gente bebe. E é bom beber ou não é bom, pastor? O que o senhor acha? E o pastor pensou, mas eles vivem ali naquela montanha, no meio do frio. Então eles sempre viveram assim. Então eu acho que eu devo falar que eles devem beber. Senão eles vão cair na tentação. E aí ele falou, pode beber. E aí aquele senhor perguntou, pastor, qual a bebida que o senhor bebe? Que eu acho que isso não vai dar desconforto no nosso coração. Eu não bebo. Pastor? É que depois que eu conheci a Jesus Cristo, veio um novo coração dentro de mim. Sempre que eu queria beber, eu não gostava, eu sentia desconforto no coração, então não queria mais beber, pastor. Pessoal, quando nós recebemos Jesus como dono do nosso coração, aquele pensamento que me arrastava antes, tem pessoas que mesmo recebendo Jesus Cristo ainda são arrastadas por aquele pensamento antigo. Por isso, o rei Herodes, ele era rei dos judeus. Mas quando ele escutou que veio um outro rei dos judeus, esse Herodes queria matar ele. E ele falou para os magos, se você encontrar esse rei, você me avisa que nós vamos lá para adorá-lo também. Na verdade, Herodes queria matar Jesus. Então, a imunidade quer matar aquele órgão que a gente recebeu de transplante. Assim também, até agora existe esse mundo mal que a gente viveu até agora. Se eu quiser receber Jesus Cristo dentro do meu coração, tem muita rejeição contra Jesus Cristo dentro de mim. Mas quando a gente vê cuidadosamente, daquela forma que eu vivia antes, somente pode me levar para a maldição. Porque isso somente pode me levar para o inferno. Então eu tenho que largar esse meu pensamento e eu tenho que receber esse novo rei que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele nasceu como rei dos judeus, então o rei Herodes não queria deixar e ele queria matar Jesus Cristo. A gente pode ver isso dentro desse capítulo. Então, dentro dos seus corações também. Vocês falam que Jesus é bom, embora vocês digam que Jesus é bom, mas a natureza do seu coração, aquilo que é cobiça, soberania, porque vocês querem ser arrastados pela soberba da vida. Quando você quer ser arrastado pela cobiça do mundo, Jesus Cristo não se agrada. Mas quando você quer ser conduzido por Jesus Cristo, aquele espírito que normalmente te arrastava, não gosta disso. Quando você lê a Bíblia, você pensa que está com sono. Como é que eu vou pregar para os outros? Que vergonha, Satanás coloca esse pensamento. Se eu quiser ofertar, se eu ofertar eu vou ter dificuldade na vida. Se eu quiser fazer um trabalho de Deus, como é que eu vou fazer esse trabalho? É difícil para mim. Então, continuamente,
Aquele meu dono antigo, espírito mau, faz eu rejeitar Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo faz eu rejeitar esse espírito mau dentro de mim. Então, vivendo a nossa vida, sendo arrastado pelo espírito mau, assim como Ananias e Safira receberam maldição, Acã recebeu maldição, Judá de Iscariotes recebeu maldição. Quando a gente vê em João capítulo 13, versículo 2, está escrito que o diabo tendo posto no coração de Judas para vender a Jesus Cristo. Dentro do nosso coração tem dois espíritos. Então a palavra que diz que Jesus é o rei dos judeus. Então nós estabelecemos esse Jesus como o rei do nosso coração. E deixamos esse Jesus dominar o nosso coração, escutando a palavra de Jesus. Jesus, ele tem pessoas que Jesus expulsa esse espírito mau e ele se torna rei da nossa vida. Mas tem pessoas que continuamente recebem a cobiça do mundo, recebem a direção do mundo. E aí esse espírito mau briga contra o espírito de Jesus Cristo e tendo essa luta, eu não posso fazer nada na minha vida. Em 1962, eu recebi o perdão do pecado. E em 1962, no mês de maio, eu fiz o teste para poder entrar no exército, mas eu fui rejeitado porque o meu dente frontal estava quebrado. Desde então, minha vida teve grande transformação. Eu sou nada, eu não sou nada nessa vida, eu sou um deficiente, eu não faço nada bem, mas porque eu sempre pensei que eu era bom. Se eu continuamente seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Então, eu podia saber exatamente disso. Até agora, não é que eu não recebo tentação, eu também, não é que às vezes eu sigo o meu pensamento também, mas nesses momentos, porque os meus pensamentos me conduziram para maldição, me conduziram para maldade, se eu for arrastado continuamente por esse pensamento, então eu vou receber maldição. Em 1962, no mês de outubro, no dia 7, eu recebi o perdão do pecado no meu coração. E eu pude abandonar aquele pensamento que estava me arrastando até então. E eu pude aceitar Jesus Cristo como rei do meu coração. Desde então, Jesus Cristo começou a conduzir a minha vida. Eu tinha dificuldade, eu tinha problema. Mas eu pude ver uma grande bênção, uma grande graça acontecendo na minha vida. O irmão Kim Gi-seo tinha pessoas que eles cumpriam pena de 5, 7, 10, 13 anos e eles falavam, agora eu mudei, eu não vou mais cometer pecado, eu já estou renovado. Então, como vai se drogar dentro da prisão? Como vai cometer pecado dentro da prisão? Como vai beber dentro da prisão? Como vai roubar dentro da prisão? Então, porque não podia fazer isso? Todos pensavam, e agora, olha, eu já estou limpo, eu já não vou mais cometer pecado. Mas depois, voltavam para a prisão. Algumas pessoas depois de 3 anos, algumas pessoas depois de 2, algumas depois de 1. E aqueles que eram apressados saíam na segunda e voltavam no sábado. Todos que saíam, agora eu estou lavado, eu nunca mais vou cometer crime nenhum. Mas esse irmão, porque ele tinha Jesus Cristo dentro do coração, Jesus falou para ele, você vai acabar voltando, você vai acabar entrando de novo. Viu? Até esses líderes cristãos, esse líder católico, ele conduziu o grupo dentro aqui do presídio, mas eles acabaram voltando. Você também não vai escapar disso. Ele pensou dessa forma. Então ele não sabia o que fazer. Pouco a pouco, estava chegando a época dele sair da prisão.
eu vou viver a minha vida inteira aqui na prisão, então vou acabar minha vida aqui dentro do presídio. E aí, assim, ele mandou uma carta para mim e pediu, por favor, pastor, me conduza. E no dia em que ele ia sair da prisão, eu mandei umas pessoas lá para o presídio para ele trazer ele até mim. E enquanto ele ficou por 1 ano na nossa igreja, eu simplesmente deixei ele. Ele lia a Bíblia, orava, de manhã ele acordava, limpava banheiro, ele separava o lixo para reciclagem. Ele ficou muito feliz. Pastor, muito obrigado. E depois de 1 ano, ele entrou no seminário. E no dia em que ele estava se formando do seminário, ele acabou se casando, né? Nossa, eu fiquei muito agradecido. Eu fui para o presídio lá do Quênia e a gente se encontrou com o diretor do presídio. Tem 190 presídios lá no Quênia. E ele ficou assustado por causa da palestra que esse pastor Kim Gison deu. Vocês pensam que vocês não vão mais voltar para o presídio, né? Para a prisão. Até parece, todos eles abriram os olhos. E agora, dentro do presídio do Quênia, eles criaram até um seminário ali dentro. As pessoas que realmente receberam perdão do pecado e nasceram de novo, para que eles possam trabalhar pelo Evangelho. Isso é incrível. Agora, em Filipinas também, abriu-se a porta também para a gente poder pregar para aqueles viciados em droga. É incrível. Superficialmente, viva de uma forma bondosa, ore, leia a Bíblia. Todas essas suas decisões não adiantam para nada. O nosso corpo, a gente não tem controle para fazer isso ou aquilo que eu quero. A gente faz conforme o coração manda. Se o coração manda adulterar, adultera. Se o coração manda roubar, rouba. Se o coração manda mentir, mente. Se o coração manda matar, mata. Conforme o coração manda, o corpo faz. Então, o espírito mau entra no nosso coração e nos arrasta. Se vocês simplesmente viverem sua vida sem pensar, vocês não sabem. Mas se vocês pensarem um pouco mais, dentro de mim, Jesus Cristo quer trabalhar. Mas o espírito mau está atrapalhando esse trabalho de Jesus Cristo. Se vocês a partir do momento que vocês receberam perdão do pecado e nasceram de novo, esse Espírito de Jesus Cristo, você vai poder ver que vai te conduzir. Antes eu me esforçava e não conseguia. Mas, depois, o espírito mau, ele me arrastava para cometer pecado e me drogar. Eu não falei nada mais para o Andy. Pelo sangue de Jesus Cristo, como podemos receber o perdão do pecado? E por causa desse perdão do pecado, o que acontece? Esse jovem, ele recebeu o perdão do pecado. Desde então, Jesus Cristo entrou no coração desse jovem e a vida dele começou a mudar de uma forma imensa. Ele ficou por 3 meses na nossa casa, ele recebeu o perdão do pecado e depois de 6 meses ficando comigo, ele voltou para Los Angeles. E as pessoas, os amigos dele ao redor dele, ficaram assustadas. Andy, é você mesmo? Como você pode estar assim? Andy, como você pode mudar assim? Ele nunca tentou não fazer mal, ele não tentou mais não fazer o mal, ele nem tentou se esforçar mais, mas Jesus Cristo deu paz no coração dele. E às vezes eu conversava com ele por telefone, pastor, eu quero voltar para aquela época. Pastor, eu fiquei tão feliz naquele tempo, eu tive tanta paz, eu tive tanta gratidão, pastor. Por isso, embora hoje em dia todos estejam aqui sentados na igreja, mas não são todos iguais. Tem pessoas, eu sou boa, porque eu sou uma pessoa preciosa, porque eu sou uma pessoa respeitável. Então todo mundo, tem gente que se acha.
Mas tem pessoas que pensam, nossa, realmente eu tinha que receber maldição. Se não for Jesus Cristo, eu não tenho como ser salvo dessa maldição. Se eu me prostrar diante de Jesus Cristo, eu posso aceitar a palavra de Jesus Cristo. Eu posso receber o perdão do pecado de Jesus Cristo. As pessoas que estão dentro desse mundo. Então Jesus Cristo se torna rei do seu coração. Não é que a gente não tem tentação, não é que Satanás não trabalha dentro de nós. Mas Jesus Cristo vence a essas coisas e assim eu posso viver uma vida iluminada e Jesus Cristo pode exalar o seu cheiro através de mim. Mateus capítulo 2, por milhares de anos, o ser humano que foi dominado pelo espírito mal, o ser humano que foi arrastado pelo espírito mal por muitos anos, agora surgiu um novo rei. Não é que ele quer dominar a Judeia, mas ele quer estar dentro do nosso coração e se tornar dono da nossa vida. Nós que éramos arrastados pelo espírito mal e agora entrou Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus Cristo sabe que estávamos indo pelo caminho amaldiçoado. Ele veio para nos salvar. E assim nós temos que acreditar na sua palavra. Quando a gente vê a palavra de Jesus Cristo, nenhuma dela combina com o nosso pensamento. Jesus Cristo falou para a enferma velha de 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus Cristo falou para a filha de Jairo, ela não está morta, mas está dormindo. Jesus Cristo, quando foi para aquelas bodas de Cana da Galileia, encheu as talhas de pedra com água. Embora a palavra de Jesus Cristo nenhuma combina com o nosso pensamento, mas quando a gente vê a vida que a gente viveu, seguindo o nosso pensamento, era suja, má, mentirosa, era imunda e má. Se eu seguir esse meu pensamento, eu somente vou poder seguir o caminho da maldição e da destruição. Se eu pensar um pouquinho sequer, eu posso perceber isso. Mas se eu viver sem pensar, eu não sei. Não é que eu quero fazer a boa obra que eu vou poder fazer. Não é porque eu quero fazer mal que eu vou fazer. Querendo fazer bem ou mal, não importa. Mas o importante é... qual é a força maior que está conduzindo a minha vida? Se a lascívia estiver conduzindo a sua vida, por mais que você se esforce, você não vai ter como deixar de ser lascível. Se o espírito mal estiver dominando a sua vida, você vai se tornar louco, você vai se tornar mentiroso, você vai se tornar mal. Mas, se Jesus Cristo se tornar no rei da nossa vida, desde então você vai começar a ser transformado, você vai começar a ser uma nova pessoa. O Andy foi transformado dessa forma. Por causa do Andy, a gente começou a IYF. O irmão Kim Gi-son foi transformado dessa forma. Agora ele vai pregar o evangelho para aqueles viciados em drogas de Filipinas. O pastor Kim Jae-un e ele foram lá pregar nas Filipinas, e abriu-se todos esses caminhos. É muito gratificante. 8 milhões de pessoas. E todos eles sendo transformados. Imagina, a gente quer fazer um monte de trabalho com eles. Quanto mais a gente trabalha por eles, mais emocionado a gente fica. Antigamente eu me esforçava para ser bonzinho, e por mais que eu me esforçasse, no final, quando eu me esforçava e me decidia a ser bonzinho, parecia que ia dar certo. Mas na verdade, o espírito mal que estava dominando o meu coração, estava governando o meu coração. Essa carne somente podia ser conduzida por esse espírito mal. Mas as pessoas de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo entra no seu coração, não importa como o espírito mal me arrastou até agora. Então, começa a ter uma separação dentro do meu coração. Até agora, esse espírito mal, ele me arrastou. Se eu continuamente seguir esse espírito, eu vou ser amaldiçoada. Mas esse espírito, se eu for conduzida pelo Espírito de Deus, eu vou ter amor e vou ter paz na minha vida.
Mais do que a paz, mais do que orar para Jesus Cristo, é mais legal assistir TV e assistir filme. Mais do que ler a Bíblia, é mais interessante ler outro livro. Então, a gente acaba sendo arrastado pela carne. E no final, se eu for conduzido pelo esse espírito mal, eu vou acabar sendo destruído. Eu posso perceber isso. Se eu acreditar em Jesus Cristo, eu vou ser abençoado. Então, reconhecendo isso, porque se Jesus Cristo, ele dispersa espírito mal do meu coração, eu posso ter uma vida abençoada. Porque o espírito mal engana muitas pessoas e seguindo a cobiça, o dinheiro, a cobiça do mundo, sendo arrastado por esse mundo, eu acabo me distanciando de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas por Satanás dessa forma. Depois que Jesus entrou no meu coração, a paz entrou e me tornei numa nova pessoa. Esse espírito mal que está dentro de mim, eu não tenho força para expulsar isso. Mas se eu estabelecer Jesus Cristo, se Jesus Cristo se tornar no rei do meu coração, se eu estabelecer a palavra dentro do meu coração, isso vai expulsar o espírito mal. Vai expulsar o diabo dentro do meu coração. Eu não tenho força para expulsar o diabo do meu coração, mas Jesus Cristo tem. Em Mateus capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então esse Jesus Cristo, ele veio como rei desse mundo. Ele veio como paz, com amor, como graça. E ele quer conduzir o nosso coração dessa forma. Então, aquele espírito mau que antes arrastava o nosso coração, que fica contra Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, acreditando nesse Jesus Cristo, quando esse Jesus Cristo domina o nosso coração, não somos nós que temos que lutar. Mas é que Jesus Cristo se torna o nosso rei, ele nos protege, e ele expulsa esse espírito mau, e ele é que pode fazer com que a nossa vida se torne agradável e que agrade a Deus. E isso começou como? Com a vinda de Jesus Cristo nessa terra. Por isso que foi feito o dia de Natal. Então Jesus Cristo veio não para essa terra para fazer o Natal apenas. Ele veio para ser o dono, o Senhor da nossa vida. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, mas mesmo elas falando que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas elas ainda pensam que tem pecado e dizem que são pecadoras. Elas, por isso, estão seguindo o caminho oposto ao de Deus. Mas muitas pessoas, escutando esse evangelho, ficam emocionadas. Elas recebem o perdão do pecado, elas são santificadas e são justificadas. Às vezes, as pessoas que receberam o perdão do pecado, mas ainda continuam sendo arrastadas pela cobiça, pelo pensamento do mundo, e dessa forma acabam se afastando de Deus. Acontece isso também. Com certeza aquele irmão recebeu o perdão do pecado, mas está indo por um caminho torto. Por quê? Porque está seguindo a cobiça do mundo, gosta da soberba da vida, gosta da lascívia e sendo arrastado por essas coisas, essa pessoa ela rejeita Jesus Cristo e é arrastada pelas coisas do mundo. Então, essa pessoa somente pode acabar recebendo maldição. Em Mateus capítulo 2, o rei Herodes, ele nasceu, está escrito que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, não é um motivo de felicidade, não é um motivo de alegria, mas ele alarmou-se. Alarmou-se o rei Herodes.
pessoal, eu gostaria de lhes falar isso. Hoje vocês vieram para a igreja. Vocês amam ao Senhor Jesus. Vocês também ofertaram por gratidão. Sim, mas Jesus está dentro dos seus corações. Mas Satanás novamente está querendo arrastar o seu coração para a lascívia, para a mentira, para a cobiça. Continuamente ele tenta arrastar. Nós recebemos o perdão do pecado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isso é gratificante. Mas não sejam novamente arrastados por esse espírito mau. O Judas Iscariotes, ele andava como discípulo de Jesus, mas foi arrastado por Satanás. E o que ele fez? Vendeu a Jesus Cristo. Pedro também estava seguindo a Jesus, largando todas as coisas, mas seguindo a Satanás, ele negou 3 vezes a Jesus Cristo. Jesus falou: Simão, Simão, o Satanás te peneira, mas depois que você se arrepender, você vai voltar. Então, mesmo a gente acreditando em Jesus, mas nós somos enganados pelo sagaz Satanás. E a gente seguindo o coração arrogante, a cobiça, aos desejos do mundo, muitas vezes o nosso coração fica mais próximo do de Satanás. Nesse momento, nós temos que olhar para Jesus Cristo e voltar para Jesus Cristo. Somente vocês têm que aceitar Jesus Cristo como Rei do seu coração. Não sejam arrastados pela cobiça, desejos e lascívia do mundo. Se vocês estão sendo arrastados pelas coisas do mundo, mas eu não duvido que Deus pode te conduzir para o amor, para a graça e bênção de Jesus Cristo. Mas quando nós queremos aceitar Jesus Cristo, o que está escrito? Alarmou-se o rei Herodes, porque ele pensou que ele ia perder o trono. Satanás sabe exatamente. Ele sabia que mesmo o Herodes indo para Jesus Cristo, ele não ia perder seu trono. Mas o que Satanás colocou no pensamento de Herodes? Você tem que matar Jesus Cristo porque ele quer roubar seu trono. Você tem que matar todas as pessoas que estão ao redor de Jesus Cristo. Então Satanás nos engana dessa forma. Herodes escutou essa voz de Satanás e ele matou todas as crianças com menos de 1 ano na Judeia. Aconteceu essa coisa tão triste. Sempre que a gente escuta a voz de Satanás, acontece isso. Mas os magos não escutaram a voz de Satanás e novamente eles foram procurar por Jesus Cristo. Então, esse coração que nós não conseguimos ter, o coração celestial, esse Jesus Cristo trouxe esse coração e ele morreu na cruz pelos nossos pecados e fez esse trabalho de nos salvar. Estimados irmãos, eu gostaria de lhes falar uma coisa. Jesus Cristo não fracassou em nos salvar dos nossos pecados. Jesus Cristo falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele estava sofrendo bastante, mas ele falou: mas que não seja feita conforme a minha vontade, mas sim a sua. E com o coração de obediência, ele foi crucificado na cruz. E com esse sangue, todos vocês que estão sentados aqui, independente de quem seja, o sangue de Jesus Cristo lavou vocês perfeitamente dos seus pecados. Perfeitamente. Não é que a gente fazendo alguma coisa que nosso pecado vai ser lavado. Não é a gente fazendo oferta, fazendo boas obras, não é fazendo alguma coisa. Mas para lavar os nossos pecados, porque isso depende do poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo já perfeitamente nos lavou de todos os nossos pecados. Lá na cruz ele acabou com tudo, eternamente. E no final, na cruz, Jesus Cristo falou: está consumado. O quê? Está consumado.
Todos os nossos pecados já estão consumados na cruz. E assim ele morreu. Nós cremos nesta palavra. Jesus Cristo não errou, não fracassou. Ele perfeitamente lavou os nossos pecados. E esse Jesus Cristo que ressuscitou, se eu o aceitar como dono no meu coração, esse Jesus Cristo, sendo meu dono, vai expulsar esse espírito mal. E ele vai conduzir a minha vida para um caminho abençoado e claro. Então, Satanás rouba o nosso coração, o nosso pensamento com dinheiro, com cobiça do mundo, com a lascívia, com os pensamentos do mundo. Não sejam enganados. Por muito tempo, nós aceitamos esse Jesus como rei, como dono, como o chefe do nosso coração. Não misturem junto com os seus pensamentos e seu conceito. Aceitem somente a palavra de Jesus como ela é. Então, antes o rei Herodes estava conduzindo o nosso coração, mas agora Jesus Cristo veio como rei. E esse Jesus entrando no nosso coração, ia ser muito bom se a gente fosse conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mas porque nós temos o coração escuro, nós somos arrastados por Satanás. E Judas Iscariotes pensou que se vendesse Jesus Cristo ia ganhar dinheiro, e vendeu Jesus Cristo e no final recebeu grande maldição. Muitas pessoas vivem dessa forma. Por isso agora, tendo Jesus como seu dono, servindo a Jesus Cristo, servindo como seu rei, que vocês o sirvam como dono. Não sigam a sua vontade, o seu desejo. E assim as suas vidas nesse mundo vai ser muito boa, feliz e abençoada. Eu acredito piamente nisso. Em 1965 eu fui para o exército. E quando eu fui para o exército, porque eu estava só dentro da igreja, eram pessoas assim, eu me encontrei com pessoas da minha idade dentro da base. Mas os nossos pensamentos eram bem diferentes. E as nossas vidas eram bem diferentes também. Eles reclamavam. Então, o primeiro dia eu só escutava um monte de palavrão. Mas, nas palavras dele, não era sujeito, mais palavrão, mais verbo, mais palavrão, mais predicado. Só palavrão eles falavam. Mas eu, dentro daquela base, eu pude ver Deus me utilizando para servir ao Senhor dentro da base. E porque o Senhor estava comigo. E dentro da base, todas aquelas pessoas que estavam comigo puderam ver que Deus estava comigo. E um por um começou a receber a salvação. Agora, pessoal, o nosso corpo é o santuário em que habita Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo habite nele, aqueles pecados que são mais numerosos do que os nossos fios de cabelo, ele lavou todos esses pecados mais brancos do que a neve, sem sobrar nenhum pecado que seja. Ele lavou perfeitamente os nossos pecados. E assim ele nos santificou. E os nossos pecados, depois que foram lavados mais brancos do que a neve, depois disso, Jesus Cristo entrou no nosso coração e se tornou rei. E ele conduz o nosso coração, conduz a nossa vida. E por causa desse Jesus, nós podemos ter uma vida abençoada. Parece que a gente está sendo conduzido, está vivendo bem, se a gente seguir a nossa cobiça, o nosso desejo. Mas não, é só engano. As pessoas que não olham para Jesus Cristo. Hoje, a gente está na véspera de Natal, a gente está no culto da véspera de Natal. E a gente fica feliz com o nascimento de Jesus Cristo. No primeiro ato da cantata de Natal do Coral Graças, eles falam sobre o nascimento de Jesus Cristo.
E aí, no segundo ato, eles falam, hoje é o Natal, e todo mundo fica quieto. Ah, é verdade, hoje é o Natal, hoje é um dia feliz. Diante de Jesus Cristo, que todos nós nos calemos, independente do pensamento que surge em nós. Nós não temos que viver seguindo a nossa cobiça, o nosso desejo, mas temos que viver seguindo a vontade de Deus. Para que Jesus Cristo, que a gente possa receber Jesus Cristo como o Rei do nosso coração. Ele já preparou todas as coisas. Com o seu precioso sangue na cruz, Ele lavou os nossos pecados mais brancos do que a neve. E esse santo Jesus Cristo, para que não falte nada, Ele já aperfeiçoou todas as coisas para poder entrar no nosso coração. Acreditando nesse fato, o pensamento que me arrastou até agora, minha cobiça, o meu desejo que a gente se liberte disso tudo e que vocês se tornem pessoas que sirvam a Jesus Cristo. E que a graça, a bênção de Jesus Cristo estará nas suas vidas. Até agora vocês viverão a sua vida. E se Jesus Cristo governar a sua vida, vocês vão se tornar em pequenos Jesus Cristos, vocês vão se tornar em pequenas luzes que vão conduzir esse mundo. E assim como Jesus é um filho amado e que agrada a Deus, eu acredito que vocês também vão ser filhos amados que vão agradar a Deus. Até aqui.